Vamos ver como é que isso ocorre. Qualquer coisa que você vai produzir na vida, você sabe que você precisa de receita e precisa de ingredientes, né? Qualquer coisa. Vai fazer um bolo simples, um pão, um biscoito, qualquer coisa, você precisa de ingredientes para isso. É importante falar sobre isso. Se você for produzir DNA, vamos perguntar para a célula. Célula, você vai produzir DNA, o que você vai fazer, né? O que você precisa? Então a célula vai responder, eu preciso disso. Okay? Então, por isso que nós temos, né, que comer algumas coisas, porque elas servirão de ingredientes para produzir aquilo que a célula precisa, tá bom? Então, assim, DNA, o que precisa? Primeiro, eu preciso de DNA molde, tá bom? Eu preciso de uma molécula de DNA molde. Por isso que você recebe isso dos seus pais. Você recebe as 46 moléculas e esses moldes são replicados. E você herda também na célula toda a maquinaria relacionada a isso, né? E você também vai receber, aí, nesse caso da mãe, né? Vou falar do nosso caso aqui, seres humanos, assim como os outros animais também, recebe da mãe os nutrientes para produzir mais moléculas durante o seu desenvolvimento embrionário e depois você precisa comer para continuar produzindo essas moléculas, tá bom? Então, os elementos têm que ser ingeridos. Outros a célula produz, mas para ela produzir, ela precisa importar outras moléculas. Então eu preciso de DNA molde, né? Para poder produzir minhas próprias moléculas de DNA. Mas além disso, eu preciso da matéria-prima que são os desoxirribonucleosídeos trifosfatados. Aí é a explicação. Você lembra que ribonucleosídeo é apenas a base nitrogenada ligada à pentose, né? Se eu tiver um fosfato, seria um monofosfato, portanto é um nucleotídeo. Se eu tiver 3, é trifosfato. Então, ele é um nucleosídeo trifosfato. Então, desoxirribonucleosídeo trifosfatado. Isso porque a ligação que nós falamos agora mesmo, que une um nucleotídeo no outro, é uma ligação fosfodiéster de alta energia. Então, é preciso que essa energia venha de algum lugar. E vem exatamente da quebra, né? Aí você tem o desoxirribonucleosídeo trifosfato de adenina, de timina, de citosina e de guanina. Tá bom? Então, por exemplo, ATP nesse caso seria o quê, né? ATP nesse caso aí. Então, seria um desoxirribonucleosídeo trifosfato de timina. Né? Aí nós temos o CTG, né? Esses são os nucleosídeos de citosina, nucleosídeo trifosfato de citosina, de guanina, enfim. São esses 4 tipos que nós precisamos aí, tá bom? Para produzir DNA, eu preciso também estabilizar essas cadeias. Vou mostrar para você daqui a pouco. A gente utiliza proteínas de ligação. Daqui a pouco eu mostro para você essas proteínas aí. E é claro que reações químicas não vão acontecer dentro de uma célula sem enzimas. Já sabemos disso, né? E principalmente replicar DNA tão grandão quanto é o nosso, né? Nós temos DNA de diferentes tamanhos. Vocês sabem disso, né? Os cromossomos de nossas células, eles variam em tamanho. Então, o cromossomo 1 é enorme, grande, com muitos genes. Então, a molécula de DNA é enorme. Comparado com, por exemplo, do cromossomo X, Y, que é muito pequeno, ou do cromossomo 22, do cromossomo 21, que são os menores cromossomos, portanto, tem uma molécula de DNA menor. Então, para replicar esse tanto de DNA de uma célula, que são 46 moléculas, sem enzimas seria algo impossível. Por isso que a etapa do ciclo celular que demora mais é essa S, né? S de síntese, que ocorre a replicação do DNA aí, né? Você lembra disso da biologia celular? O ciclo celular você tem G1S, que é de síntese de DNA, e G2, né? Depois nós temos a divisão celular, ok? E é mitose, né? Então, o que ocorre? A síntese de DNA acontece nesse período S e precisa de enzima. Aí você tem enzima helicase, você tem enzima topoisomerase, você tem primase, nós temos DNA polimerase 3, ou a delta, né? A polimerase 3 é a que é encontrada, é a principal. Nós temos 5 polimerases em bactérias, mas a que está envolvida com a DNA chama polimerase 3, tá bom?
Enquanto que nós temos 14 DNAs polimerases em seres humanos e a delta é a principal envolvida nisso, ok? A delta humana, né? Então, são esses elementos que eu necessito para produzir proteínas. Vou mostrar para você aqui, ó, e vou falar o papel de cada uma delas para a gente entender depois como cada uma das cadeias é produzida. Está aqui a minha molécula de DNA sendo sintetizada. Então, o que é necessário? Duas coisas, pessoal, são importantes aí, né? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para sintetizar o DNA? Isso mesmo que você disse, separar as duas cadeias. Eu tenho que separar, portanto, romper as ligações de hidrogênio que acontecem entre as duas cadeias, manter essas duas cadeias separadas para que a segunda fase aconteça, ou seja, anexar nucleotídeos à cadeia nova. Tá bom? Aí nós estamos representando de novo. O que está de azul é o DNA velho e o que está de vermelho é o DNA novo, ok? Então, observe, separa as duas cadeias e forma-se uma forquilha de replicação, né? Onde o DNA está sendo sintetizado. Forquilha é que estou separando as duas cadeias aí para que cada uma delas fique exposta e eu consiga produzir o DNA, tá bom? Então, quem é que vai separar essas duas cadeias rompendo as ligações de hidrogênio? Chama DNA helicase. Bom, ela vai desfazer a estrutura helicoidal e separar as duas cadeias. Existe uma enzima que vai logo adiante aí, que não está aí representada, chamada topoisomerase, né? Topoisomerase ou girase, ela é uma enzima em que ela diminui essa tensão na região anterior à forquilha pelo desenrolamento do DNA, né? Então, isso tende a ficar muito enrolado, super helicoidizado, e essa enzima chamada topoisomerase, ela diminui essa tensão, não é? Evita o super enrolamento dessa região anterior do DNA, fazendo uma clivagem. Ela corta, rompendo a ligação fosfodiéster de uma das cadeias, desenrola e liga de novo, tá certo? Desfazendo, portanto, essa estrutura super helicoidizada que poderia comprometer a síntese do DNA. É claro que essa enzima também ela atua na síntese de DNA de procariotos, separando os dois DNAs, né, que ficam entrelaçados, que o DNA é circular, então eles formam, vou mostrar para você aqui, ó. Então você tem um DNA circular assim de bactérias e quando se produz outro, ficam dois assim, ó, certo? Dois DNAs ligados aqui, dois círculos ligados, DNA circular ligado como dessa forma aqui. Aí é preciso o quê? Separar esses dois círculos, né? Um DNA formando dois, né? E aí essa topoisomerase rompe a ligação também fosfodiéster de uma delas, liberando os dois ciclos, ok? Dois DNAs circulares, assim como eu estou mostrando aqui para você nessa representação. Então ela atua dessa maneira também em bactérias. No caso dos outros organismos, é evitar essa superhelicoidização aqui, tá bom? Então, nós falamos de duas aí, a helicase e a topoisomerase. Uma outra enzima que você pode identificar aí, não é que está de cor verde, uma primase. Ela vai sintetizar um pequeno segmento de RNA que está aí, de algumas dezenas, né, 20, 25 mais ou menos nucleotídeos, e isso é chamado de primer. O primer é um pedaço de RNA, certo? Chama de oligonucleotídeo. E ele é sintetizado pela primase. O nome é até sugestivo, né? Primase produz o primer. Isso acontece por quê, pessoal? Deixa eu explicar isso aqui para você. Isso acontece porque a DNA polimerase é cega, certo? Ela está cega nesse momento, por assim dizer, né? Ou seja, se eu tiver só o DNA e não tiver uma extremidade, 3' OH exposta, ela não vai produzir DNA. Então, ela precisa identificar a extremidade 3' OH para poder sintetizar. Bom, essa enzima, a DNA polimerase, sintetiza sempre no sentido 5', 3'. Portanto, ela tem que identificar a região 3' OH para ligar um novo nucleotídeo aí. Quem vai oferecer essa extremidade 3' OH é o primer. A primase, por outro lado, não precisa disso. Ela produz um primer
usando apenas um molde de DNA sem estar vendo uma hidroxila. E é o que acontece mesmo com as RNAs polimerases, né? Elas não precisam de uma extremidade de 3' OH para iniciar o trabalho. Ela pode começar sem a presença. Agora, DNA polimerase, nesse caso DNA polimerase 3 ou a delta humana, precisa identificar isso. Por isso que antes de produzir DNA, é necessário produzir um pequeno pedaço de RNA chamado prime, que vai oferecer a DNA polimerase uma extremidade de 3' OH. Beleza? Vamos voltar à figura aqui para a gente identificar o que mais vamos encontrar aqui. Observe que há uma diferença de síntese da cadeia 5' 3' da cadeia 3' 5', né? Na cadeia 3' 5', vamos ver daqui a pouco, tem a produção de vários fragmentos, chamados de fragmentos de Okazaki, que é assim chamado em homenagem ao seu descobridor Heiji Okazaki, que descobriu que a síntese da cadeia 3' 5', ela é feita de modo interrompido, né? Ou seja, ela não é uma síntese contínua, mas descontínua com formação de fragmentos. E esses fragmentos vão ser ligados por uma enzima chamada DNA ligase, tá bom? Que é uma outra enzima, ela não está citada aí, mas daqui a pouco eu vou mostrar para você. Aí nós vamos ver agora como cada uma das cadeias é sintetizada, tá bom? Então, vamos ver a síntese das duas cadeias, contínua e descontínua. A cadeia 5', 3', ela é sintetizada de modo contínuo, porque esse é o sentido em que a DNA polimerase produz DNA, tá bom? Então, uma vez que identificou a região de começa, aqui é importante, o DNA tem uma região que é identificada pela enzima, que é chamada de origem de replicação. Então, um DNA humano como o nosso, que é grande, tem várias origens de replicação, enquanto que um DNA, por exemplo, de bactérias tem apenas uma origem, né? Então, identificou a origem, se liga aí, para começar a síntese do DNA, tá bom? E aí, à medida que a molécula de DNA se abre como um zíper, essa cadeia é sintetizada no mesmo sentido, na mesma direção em que a forquilha vai se formar, certo? Está se formando, é no mesmo sentido. Então, à medida que a forquilha, imagine que o DNA abre, ó, à medida que essa forquilha vai se abrindo e vai percorrendo, o DNA vai sendo sintetizado nesse mesmo sentido, tá bom? Já a outra é sintetizada numa direção contrária, porque se uma é 5', 3', a outra é 3', 5', nós temos um problema aí. Porque a DNA polimerase só sintetiza no sentido 5', 3', não sintetiza no sentido contrário, 3', 5', tá bom? Então, o que acontece? Nós temos uma síntese bidirecional, né? Então, quando por assim dizer, uma DNA polimerase está indo num sentido, a outra está voltando, porque a direção sempre é 5', 3'. Parece difícil entender, eu vou mostrar na figura, você vai entender isso aqui. Então, vamos lá as características. A contínua, que é a forma rápida, chamada de cadeia líder, é sintetizada de modo mais rápido, porque ela é sintetizada de modo contínuo, sem interrupção, na mesma direção em que a forquilha está se formando, tá bom? E utiliza apenas um prime, enquanto que a 3' é de modo descontínuo, que forma um fragmento de Okazaki, que são pedaços de DNA, já que ela vai ser sintetizada de modo fragmentado. Faz um pedaço, depois faz outro pedaço, depois faz outro pedaço. E aí, para você entender isso, né? Quer dizer, portanto, é mais lenta, né? Para você entender isso, eu vou mostrar a figura aqui. Ó. Observe aí. O que está de azul é o nosso DNA. Observe. A cadeia 5', 3', utilizou a 3', 5' como molde. Okay? E esse ponto que está aí de verde é onde começa. Onde começa. Esse que está de verde é o prime, um pequeno pedaço de DNA que foi produzido. Então, produziu um pequeno segmento com poucas unidades de ribonucleotídeo. E uma vez que agora tem, né, a hidroxila, a DNA polimerase vai produzir. Então, observe que à medida em que o zíper está abrindo, eu falei de forquilha, a molécula, ou melhor, a cadeia está sendo sintetizada de modo contínuo, que é o sentido, que é a direção, melhor dizendo, em que a DNA polimerase produz. Tá bom? Então, essa fita é contínua, produz apenas um prime. Mas observe
que, à medida que isso avança, vai ficando um segmento até muito longo, né, da outra cadeia que não está sendo sintetizada. Ela vai distanciando cada vez mais. Observe a figura de baixo, 2.2. À medida em que a outra avança na mesma direção em que a molécula está se abrindo, a outra está se distanciando. E aí, se não tivesse um mecanismo para sintetizar, nós teríamos um problema aí, né? Tá certo? Então, o que ocorre aí? Observe agora, um prime é feito na página 2, observe a 2, né? Nós temos um prime feito e o pedaço correspondente foi feito, um pequeno pedaço, né? Que é o chamado de fragmento de Okazaki aí. E o que está anterior? Não tem nada. Aí é preciso fazer o quê? Um outro prime e preencher com o DNA. Observe que agora entre dois primes você tem um segmento de DNA que está de vermelho. Aí observe que a molécula está, a de cima está crescendo no sentido da formação da forquilha. E a outra está sem ser produzida. Então o que precisa acontecer? Produzir um novo primer, preencher o espaço. Aí observe que essa cadeia, 3 linhas, 5 linhas, ela foi produzida de forma fragmentada. Tá certo? Formam-se vários fragmentos e que são intercalados por primers. Né? Então, à medida que ela avança, mais primers são necessários para produzir novos pedaços. Né? Esse pedaço aí vai variar entre procariotos e eucariotos. Né? Procariotos, mais ou menos aí uns 100 a 200, enquanto eucariotos vai ser de 1.000 a 2.000 nucleotídeos. Então, um tamanho enorme. Então, o tamanho do fragmento de Okazaki vai variar. Tá bom? Então, observe que a cadeia 5 linhas, 3 linhas é sintetizada de modo contínuo, ou seja, no sentido em que a DNA polimerase sintetiza, que é 5 linhas, 3 linhas, enquanto que a outra é produzida de modo descontínuo, porque é no sentido contrário. Tá certo? Então, não tem outra forma de produzir a não ser formando pequenos fragmentos intercalados por prime. Então, faço um prime, faço um pedaço. Faço outro prime, outro pedaço. Tá certo? E esses pedaços, fragmentos, são chamados de fragmento de Okazaki, em homenagem ao cientista que descobriu. Então, você tem uma fita chamada líder, contínua, e uma fita retardatária chamada de descontínua. Beleza? Qual delas for mais prime, né? A descontínua, tá bom? E é isso, né? Vamos ver as particularidades aqui. Observe aqui. Na cadeia 3 linhas, 5 linhas, o que acontece aí? Nós vimos que ela é produzida de modo descontínuo. Então é importante a gente dar uma olhada como é que isso ocorre, tá bom? Então você tem a união de fragmento de Okazaki. Não é unição, gente. Oh, meu Deus. É união. Então não se diga lá... Não é possível. Tá, é a união dos fragmentos de Okazaki. São as duas coisas que devem acontecer. Né? A remoção dos primers. Então é preciso de uma enzima que remove os primers, que vai acontecer na outra também, só que são vários primers na cadeia 3 linhas, 5 linhas, e que depois tem que unir esses fragmentos, ou seja, uma ligação química vai ficar por fazer, ou seja, uma ligação fosfodiéster vai ficar por fazer. E como é que isso ocorre? Então, dá uma olhada nessa figura aqui. Ó. Observe aqui essa figurinha. O que nós temos aí? Observe, nós temos um fragmento de Okazaki que foi produzido, né? E um primer. O segmento anterior foi necessário fazer o quê? Um novo primer. E esse espaço que está aí precisa ser preenchido, né? Então, uma vez que foi produzido, naturalmente a enzima primase sai, certo? Que já executou sua função, produziu o primer. Quem que vai entrar em ação? A DNA polimerase 3, isso de bactérias. E ela vai, então, preencher o espaço, okay, que estava lá entre os dois primers. Né? Preencheu com DNA. Pronto, preencheu isso aí. Aí o que você tem? Uma molécula de DNA, uma cadeia de DNA contendo pedaços de RNA. RNA só é usado para produzir, tem que ser removido daí. Então, como primers são de RNA, ele apenas serviu para orientar a DNA polimerase. Agora ele pode ser removido. Quem vai remover? Uma outra DNA polimerase, que está representada, chamada DNA polimerase 1, tá bom? Tem a DNA polimerase 2, a 4 e a 5. Aqui, a importante para nós aqui é a DNA polimerase 1 e a polimerase 3, tá? A 2, por exemplo, está relacionada a reparo do DNA, que depois a gente pode ver isso, tá bom? Então, DNA polimerase 1 vai fazer o quê? Ela vai remover os primers daí. Ela é capaz de remover os nucleotídeos por exonuclease, tem um poder de exonuclease, né?
ok? Ela vai remover os primers e realizar a última ligação. Quem vai realizar a última ligação? Não é ela. Quem vai realizar isso é uma outra enzima chamada DNA ligase, tá bom? Então, vamos entender isso. A DNA polimerase 1 vem e remove os primers. A ligação fosfodiéster, ainda ausente entre os fragmentos, só é feito por uma outra enzima chamada DNA ligase, ok? Que vai promover a formação da ligação fosfodiéster entre um nucleotídeo e outro, ok? Unindo, por assim dizer, colando, né, os fragmentos de Okazaki. Então, é uma particularidade aí para você perceber como que os primers são removidos e como ocorre a união dos fragmentos de Okazaki, ok? Isso são as particularidades aí da cadeia 3 linhas, 5 linhas, ok? Vamos prosseguir aqui com o nosso assunto. Seguindo adiante, vamos ver o que agora? Vamos ver um resumo dessa aula. Tome nota aí com os principais pontos. Primeiro, os ácidos nucleicos são de dois tipos, né? São polímeros orgânicos e são do tipo DNA e RNA. São moléculas grandes formadas de nucleotídeos. Existem dois tipos, eu já disse aí, DNA e RNA. DNA e RNA apresentam diferenças, nós vimos que as diferenças estão no nucleotídeo, que é base nitrogenada exclusiva do DNA, timina, base nitrogenada exclusiva do RNA, uracila, pentose do DNA, desoxirribose, pentose do RNA, ribose. DNA tem duas cadeias, RNA tem uma. Não é? Tem outra diferença relacionada à replicação, que nós vamos ver. Um chama duplicação ou replicação, outro chama transcrição gênica, tá bom? Mas depois nós vamos ver isso. De função também, nós vimos que tem diferenças entre funções, né? O DNA se replica de um modo que semi-conservativo, que foi a hipótese que foi provada, né? Meso-Senstal provou isso, e que o mecanismo envolve uma série de moléculas, né? Envolve enzimas e envolve proteínas. As proteínas vão estabilizar aquela forquilha, né? Permitindo que o DNA seja replicado. Okay? Então, essas são as principais ideias dentro do assunto de ácidos nucleicos. Ok? Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Não sei se eu falei muito rápido nesse assunto, não, a aula ficaria muito longa, né? Mas eu espero que você tenha compreendido. Se você tiver alguma dúvida, pode postar as dúvidas aí e eu vou responder. Tá bom? Tchau, até mais.